Aleluia. Louvado seja o nosso Deus, irmãos. E a palavra, né, de Deus nos garante, né, que através da oração nós alcançamos vitória. Quando o justo ora, né, a Bíblia diz que o céu se abre. E sabemos que as bênçãos que nós alcançamos através da oração são tremendas, né? E o Senhor se alegra quando nos vê orando. Esse mês, estamos no mês de outubro, em que a ênfase desse mês é a oração, né? Então, o nosso tema do mês de outubro é na comunhão com Deus através da oração. Então, é um mês em que nós vamos estar aprendendo muito sobre essa palavra poderosa. É uma ação que nós, como cristãos, temos o dever de fazer isso. E a oração ela tem que ser parte da nossa vida, né? É um dever nosso orar sempre. A palavra de Deus diz que orai sem cessar, né? Paulo lá fala que nós devemos orar todo o tempo todo. Não importa em que local, onde estamos, fazendo o quê, dormindo em pé, deitado, da forma que for, a vida do cristão tem que ser oração. Né? Nós precisamos sempre orar. Nós vamos estar compartilhando um pouco da palavra de Deus, né, e conversando um pouco sobre essa maravilhosa, essa poderosa palavra que é orar. E eu vou estar trazendo aqui, eu botei um temazinho que são os benefícios da oração para a vida do crente. Né? Porque nós oramos e nós recebemos de Deus por conta da nossa oração. Tá? Então, primeiramente, nós devemos entender profundamente o significado dessa tão conhecida e amável palavra, oração. Né? Segundo o dicionário da Bíblia Almeida, né, o dicionário da Bíblia Almeida de 1999, na página 120, ele define a oração como o seguinte: uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou de pensamentos, em particular ou em público, inclui, né, o que a oração inclui? Inclui confissão, adoração, comunhão, gratidão, petição pessoal, intercessão pelos outros, né, intercessão pelos outros. Para ser atendida, a oração requer purificação, fé, vida em comunhão e união com Cristo, submissão à vontade de Deus, direção do Espírito Santo, um espírito de perdão e um relacionamento correto com as pessoas. Então, nós temos a definição do que é oração e do que nós precisamos fazer, o que a oração inclui, né, e o que nós precisamos fazer para que a nossa oração seja atendida. Porque a palavra também nos orienta em relação a isso, que eu não adianta eu orar se eu não tiver um coração puro, se eu não tiver fé em Deus, de que Ele vai atender a minha oração, se eu não tiver em comunhão, né, com os meus irmãos, com os meus amigos, com minha família. Temos até o texto, o versículo, o pastor vai saber, eu não me lembro muito, que ele diz, isso aqui fala sobre o marido, que se ele não amar e não respeitar a esposa e não cuidar da esposa, que a oração dele não será ouvida. Né? Então, para que a gente, Deus, ouça e atenda a nossa oração, nós temos, né, coisas, questões que nós precisamos estar. Então, requer de nós algumas posturas. Então, primeiro, nós temos que ser purificados, né? Procurar viver aí em santidade. Precisamos ter fé, né? Precisamos estar ali na vida de comunhão com Cristo. E essa vida de comunhão com Ele, nós conseguimos através da oração. Então, a oração, ela é uma linha direta com Deus. É um recurso extraordinário que nos conecta ao eterno. Aonde você estiver, como eu já falei, seja qual for a hora, a situação, o recurso da oração está sempre à disposição. Né? Então, irmãos, muitas vezes nós estamos aí em um local em que a gente precisa, por exemplo, sei lá,
Você passa por alguma situação, você precisa de um telefone, e naquele momento você não está com o telefone, se depender dele, né? Mas nós temos ali um telefone direto com Deus. Eu não vou poder chamar uma irmã, não vou poder chamar um parente, mas eu tenho um telefone direto com Deus, em que naquela hora, se eu parar, se eu falar com Ele, Ele vai me ouvir e Ele vai me responder e Ele vai trazer sobre mim o socorro que eu preciso naquele momento. Então, a oração é uma ferramenta maravilhosa que nós, principalmente nós, como cristãos, temos e que nós precisamos entender sobre ela e saber utilizá-la. Né? A oração, ela deve ser direcionada a Deus e precisa ser acompanhada de fé. Por meio da oração, podemos receber maravilhosos benefícios da parte de Deus, porque o Senhor ouve o coração, o Senhor ouve a oração e garante que um coração quebrantado e contrito Ele não desprezará. Né? Essa fala está lá em Salmos 51, 17, que o Senhor Ele não despreza um coração contrito. Então, aquele coração quebrantado, né? Que quando a gente procura a Deus quebrantado, o Senhor Ele não despreza. Ele está sempre pronto para nos atender. Então, nós vamos, né, dentre de inúmeros benefícios que a oração ela nos traz, ela está o consolo e o conforto que recebemos de Deus nas horas difíceis. Pela oração, Deus pode até mandar anjos para nos socorrer. Então, lá em Lucas, capítulo 22, o versículo 43, ele fala que no momento de angústia, que é quando Jesus está lá no Getsêmani, né, fazendo a oração do Getsêmani, foi o momento mais difícil da vida de Jesus, porque era o momento em que ele sabia que estava próximo da morte dele, da crucificação, e que ele nada podia fazer para mudar isso, porque ele tinha que seguir, ele tinha que viver tudo aquilo de forma em obediência ao Pai. Então, naquele momento, né, Jesus ele estava tão angustiado, ele estava tão se sentindo sozinho, que um anjo, a Bíblia diz que um anjo foi enviado para consolá-lo. Né? Deus enviou um anjo para confortá-lo, para consolá-lo, para que ele entendesse que ele precisaria realmente passar por aquele momento. E aí a gente vai aprendendo. No livro de Mateus, e aí nós vamos dar uma lidazinha em Mateus 6, o 5 e o 6, eu vou pedir aos meninos que coloquem Mateus 6, capítulo 5, versículo 5 e versículo 6. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ore ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Então, aí, nesse texto, né, Jesus, lá em Mateus, Jesus nos ensina de que forma nós devemos orar. Porque tem pessoas que usam a oração, né, para se mostrar, para se aparecer, para se mostrar ser mais santo, mais puro do que os outros. Né, que as pessoas vejam. Então, assim, nós precisamos entender, e Deus sempre e o que eu acho interessante é que quando a gente vai ver lá no Novo Testamento, nos evangelhos, toda vez que eles falam que Jesus estava orando, Jesus nunca orou na frente de ninguém. Jesus se retirava e orava. Ele sempre se retirava, ele ia para um monte, ele ia para algum ambiente, e lá ele fazia as suas orações. Era entre ele e Deus. E a nossa oração precisa ser assim, é entre nós e Deus. Né? É nós com Deus ali, sem que ninguém precise ver, nem saber, nem ouvir. Né? Então, porque Deus ele nos atende, e aí a Bíblia diz que Ele nos ouve em secreto. E aí, sim, a nossa recompensa, quando nós fazemos isso sem querer ser visto, Deus nos recompensa de forma que as pessoas nos vejam. Porque a recompensa dele, né, é para que todos saibam que somos eleitos deles e que ele nos recompensará.
Eu vou destacar para os irmãos só 5 benefícios, né, que a oração traz para a nossa vida. E o primeiro benefício que eu destaquei aqui é que, por meio da oração, podemos receber sabedoria da parte de Deus. Então, Deus, através da oração, nós podemos receber sabedoria. Nós até lemos no texto inicial, no livro de Tiago, o capítulo 1, o versículo 5, que diz o seguinte, botei aí, por favor, Cauã, mas tem até aqui, eu botei aqui. Se alguém de vocês, né, que diz o seguinte lá, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, nós podemos orar a Deus, pedindo a Ele sabedoria, pedindo ao Senhor sabedoria para resolver os problemas, sabedoria para tomar decisões e para enfrentar situações difíceis. Né? Nós sabemos que no nosso dia a dia, a nossa vida aqui, ela não é fácil, principalmente por sermos cristãos, por sermos servos de Deus, nós somos muito visados, né? Nós estamos sempre sendo observados, e qualquer atitude, qualquer ação que a gente tome, qualquer palavra que a gente diga, as pessoas usam contra nós. Então, nós precisamos estar sempre atentos naquilo que vamos falar, de que forma, né, em que situação. E, para isso, nós precisamos ser sábios. Então, nós precisamos pedir a Deus a sabedoria para que nós possamos entender o que falar, em que momento falar e de que forma falar. Porque tudo isso ela vai impactar de uma forma. E nossa fala, aquilo que a gente faz ou diz, sempre tem que impactar de forma positiva no nosso próximo. Né? Tanto no nosso irmão, como no nosso vizinho, naquele que não é crente, que não conhece ainda, porque através dessa sabedoria que nós vamos adquirir, né, pedindo a Deus, nós vamos transformar a vida dele, vamos impactar de alguma forma positivamente a vida dele. A oração, além de nos dar sabedoria, né, o segundo benefício que a oração ela nos dá é benefício. A oração nos beneficia nas horas de grandes decisões. Né? Lucas 6:12. Você pode pôr aí, Cauã, por favor, Lucas 6, capítulo 12. Capítulo 12, capítulo 6, versículo 12. Lucas 6:12. Diz o seguinte: E aconteceu que, naqueles dias, ao subir ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Esse Lucas 6:12, Lucas vai nos falar aí sobre uma noite antes de Jesus escolher os 12 discípulos. Né? Jesus já estava ali andando, então tinha vários, né, pessoas que já estavam seguindo ele, e ele precisava escolher os 12 discípulos, aqueles a quem ele iria instruir de uma forma diferente, ensinar, para que no momento em que ele precisasse voltar aos céus, esses 12 discípulos continuassem todo aquilo que Jesus começou aqui na terra. E Jesus, ele orou ao Pai antes de fazer a escolha. Ele não fez essa escolha por ele mesmo, pelo que ele viu, pelo que ele estava vendo ali. Né? Jesus, ele orou durante uma noite. Então, diz que ele orou durante toda aquela noite, e quando ele voltou da oração, foi que ele escolheu, porque através daquela oração, no momento em que ele estava orando ali, o Pai já tinha instruído e direcionado a ele a quem ele deveria escolher. Né? E nós precisamos, irmãos, assim como Jesus, que era o próprio Deus encarnado, ele orava nessas decisões, que era uma decisão difícil. Ele iria escolher quem iria ficar administrando e tratando e multiplicando o evangelho que ele iniciou aqui na terra. E nós, como servos de Deus, nós precisamos também orar antes de qualquer decisão
que nós venhamos a tomar. Muitas vezes é na nossa família, é no nosso trabalho, é decisões do nosso cotidiano, da nossa vida. Então, coisas que vai envolver, decisões que muitas vezes elas podem trazer uma mudança muito drástica na nossa vida, ou grave. Então, nós precisamos orar e pedir a orientação de Deus e fazer segundo aquilo que Deus nos orientará através da sua palavra. Então, nós como servos não devemos tomar nenhuma decisão, seja ela grande, pequena, né, que aos nossos olhos às vezes pode ser pequena, mas não devemos tomar nenhuma decisão sem antes orar. Então, nós precisamos, antes de qualquer coisa, por isso que nós, como cristãos, diz que orai sem cessar, porque nós passamos o dia todo pensando em alguma coisa, decidindo alguma coisa, tomando alguma atitude, e nossas atitudes, elas precisam ser bem pensadas, e nós precisamos orar o tempo todo e pedir sempre a orientação de Deus para aquela decisão. Não podemos começar um projeto sem antes orar e pedir a orientação de Deus, né? Então, nós vimos aí o exemplo. A oração, né, o terceiro benefício que essa oração ela pode, né, que a oração nos dá, pela oração, nós podemos ter paz verdadeira. Então, através da oração, né, da nossa intimidade ali com Deus, nós alcançamos a paz. Aquela paz verdadeira, não a paz que o mundo tenta nos mostrar, mas a paz real, a paz que vem dos céus. Não andeis, Filipenses 4:6, vai dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentei os seus pedidos a Deus. Porque quando nós apresentamos a Deus as nossas angústias, né, aquela situação que tem nos perturbado de alguma certa forma, que tem tirado nossa paz, nós precisamos entregar isso a Deus. E quando nós oramos e entregamos toda a situação que a gente está vivendo nas mãos de Deus, o Senhor transforma aquela angústia, né, que nós estamos ali vivendo, aquela preocupação, e mesmo diante do problema, que vai continuar ali, mas Ele vai nos dar paz e vai nos ajudar a resolver da forma mais correta. Né? Porque aí nós somos tendenciosos a sermos ansiosos. A tendência ao ser humano, assim, a gente está passando por uma situação e isso já nos deixa nervoso. E muitas vezes são coisas até que o inimigo coloca mesmo diante de nossa vida, diante da gente, para nos aborrecer, para nos provar, para ver se a gente desvia do caminho, né? Para ver se a gente se irrita e fala o que não deve. Então, tudo isso é colocado diante de nós. Então, a gente não pode andar ansioso. E aí a gente vai lá e se lembra de Jó, né? De tudo que Jó passou e da forma como Jó era visto por Deus. Eu gosto muito de ler esse livro de Jó e eu gosto muito dessa passagem onde Deus chega, né? Então, vê como Jó era uma pessoa bem calma, temente. Então, ele chega para o diabo e diz: vistes, meu servo Jó, um homem íntegro, reto, que não se desvia que se desvia do mal, né? Que ele não se desviava do caminho santo. Então, Jó era alguém que era bem visto por Deus pelo seu comportamento, pela forma como ele agia, pelas decisões como ele tomava. E eu sempre digo que eu sempre quero ser vista por Deus como ele via Jó, como uma serva fiel, reta e que procura sempre andar nos seus santos e retos caminhos. Então, muitas vezes, a angústia e as provações nos levam a tomar decisões, né, pela angústia, pela aquela ansiedade. Né? Hoje, a ansiedade é a doença do momento. Né? Existem muitas pessoas aí perecendo por ansiedade. E pessoas cristãs também, que têm se deixado, né, influenciar, que têm se deixado levar por ansiedade. Eu costumo dizer que hoje eu aprendi que a ansiedade ela existe. No início dessa pandemia eu tive uma crise muito forte de ansiedade. Tive ansiedade e foi uma crise muito forte,
mas a fé e a confiança em Deus, ela me ajudou a superar. E sempre quando eu converso com pessoas que são próximas a mim, que têm passado por isso, eu sempre dou a eles, falo da minha experiência, de como eu venci. De eu chegar no consultório médico e o médico me mandar fazer uma bateria de exame, eu fiz tudo o que ele mandou e ele disse, você não tem nada, o que você tem é uma crise muito forte de ansiedade. Se você quiser, eu posso passar um remédio para você. E aí... Isso, de confiança. E aí eu olhei para o médico e eu disse, então, se eu não tenho nada, que eu pensei que eu estava com problema cardíaco. Eu digo, se eu não tenho nada, se meu coração está bem, se meu pulmão está bem, então é tudo no início da pandemia que todo mundo estava morrendo por falta. Então, se eu não estou com Covid, eu disse a ele, eu não quero remédio nenhum. Isso, de entender. Então, assim, eu tive essa dificuldade. E, irmãos, eu digo a vocês que eu não conseguia ler a palavra muitas vezes, eu não conseguia orar às vezes, porque eu ia começar e não conseguia. E eu comecei a buscar. Então, o que eu comecei a fazer? Espera aí, eu não estou conseguindo orar não, então eu vou ouvir louvor. E aí eu botava louvor, louvor, louvor. Eu não conseguia dormir, eu botava louvor. Louvor, louvor. E aí eu ia começando a louvar e aquilo ia me acalmando o coração. E aí eu fui trabalhando isso e fui me curando. E Jesus me curou assim. Através dos louvores que eu comecei a ouvir e voltei a fazer leitura, voltei às minhas orações. Isso. E aí é isso que a oração nos diz, que ela nos aproxima. Então, se nós queremos ser íntimo de Deus, é através disso. Então, eu busquei mais a Deus. São. E aí a gente diz, é esse afastamento. Então, eu sempre digo que a ansiedade é um vazio que a gente tem, e esse vazio precisa ser preenchido. Então, enquanto a gente não acha isso não acha a forma correta de preencher, que é através da nossa intimidade com Deus, da leitura da palavra. Então, o diabo se aproveita daquilo e coloca milhões de coisas em nossa mente. Do diabo. Tem. Se aproveita. Isso. E aí coloca. Então, assim, nós precisamos vencer isso, né? E seguir o que a palavra diz. Que não devemos andar ansiosos, né? E buscar, porque o Senhor, Ele nos ajuda. Quando nós pedimos, Ele nos atende. E é isso que alegra o nosso coração, porque servimos a um Deus maravilhoso que está sempre disposto a atender, né? Então, um quarto benefício que a oração, ela nos ajuda a vencer as tentações. Sabemos que nós somos tentados o tempo todo. Jesus foi tentado pelo próprio Satanás lá no deserto, antes dele começar o ministério dele. E ele orou 40 dias e 40 noites antes de ser tentado pelo diabo, para que ele se fortalecesse. E nós precisamos também ter essa nossa vida de oração e de jejum para que nós possamos ser fortalecidos. Lucas 22, 40 vai dizer o seguinte, né, que Jesus disse, chegando ao lugar, ele lhes disse, ore para que vocês não caiam em tentação. E aí é quando Jesus vai lá para o Getsêmani, que ele vai orar e deixa os discípulos dele orando, leva Pedro, né, João diz, vocês orem aqui que eu vou orar mais adiante. E Jesus vem e volta e acha eles dormindo. Então, vai pela segunda vez, vem e acha e volta e eles estão dormindo. E aí tem na versão lá de Mateus, diz, né, que orem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós somos carnais, nós ainda estamos com esse corpo carnal e somos tentados a cada dia e a nossa carne, ela é fraca. Mas se nós temos uma vida de oração, o nosso espírito é forte e o nosso espírito supera a carne. Então, pela força que nós recebemos de Deus, através do Espírito Santo dele, que habita em nós, nós conseguimos vencer todas as tentações. Aquilo que o inimigo botar em nossa frente, nós vamos estar preparados para vencer. Fala sobre isso. O diabo. E ele fugirá de vós.
pela oração. Isso. Então, aí o diabo vai fugir. Né? Então, irmão, nós precisamos buscar. Então, amplie a oração em sua caminhada diária. Invista mais na leitura bíblica e na oração, para que tenhamos forças para vencer as tentações que surgem durante a nossa caminhada. Né? Então, nós precisamos buscar essa força a cada dia. A gente sabe que problemas a gente enfrenta, não são poucos, são muitas coisas, muitas pessoas que o diabo levanta contra nós, para nos tentar tirar do caminho, e nós precisamos estar preparados para enfrentar. Né? Então, nós precisamos mesmo nos fortalecer. E o diabo, ele tenta tirar da gente esse momento de oração. E hoje em dia, muitos cristãos, muita gente, pela correria do dia a dia, pelos seus trabalhos, pelas suas vidas cotidianas, temos negligenciado esse tempo nosso com Deus, esse tempo de oração. Né? E eu sempre digo, às vezes, se você acorda de manhã, e se você tem o hábito de orar sempre de manhã, e se você acordar um dia e não fazer logo sua oração, você não vai conseguir fazer. Porque ele lá vai botar 1001 coisas na sua frente, e você vai sempre, não, vou fazer isso, daqui a pouco eu paro, vou fazer aquilo, daqui a pouco eu paro. Quando você vê, o dia acabou e você não parou. E você não parou para orar e o diabo foi ali. Então, o diabo usou tudo que ele tinha, né, durante aquele dia, todas as suas obrigações, para lhe tirar do foco, porque o objetivo dele é que a gente não ore, é que a gente não leia, porque ele sabe, é comunhão com Deus. Então, se ele faz isso e a gente para de orar, e a gente não ora, e a gente não lê, a nossa comunhão vai. Então, a oração faz igual o casamento, né? Para que exista intimidade entre o marido e a esposa, eles precisam conversar. Eles precisam dialogar, eles têm que estar ali sempre conversando, compartilhando de tudo. Quanto mais eles conversam, quanto mais eles dialogam, mais intimidade eles têm um com o outro. Então, a mesma coisa é o nosso contato com Deus. Quanto mais oramos, quanto mais conversamos com Ele, mais íntimos nós ficamos, mais próximos de Deus nós ficamos. Então, que nós possamos estar sempre buscando, né, fazer mais, orar mais. A oração, o outro benefício que nós temos pela oração é o perdão dos nossos pecados. Pecamos, e através da oração nós pedimos a Deus o perdão pelos nossos pecados. E também bênção, né? E também a bênção de Deus sobre a nação. Então, pela oração, nós conseguimos perdão dos nossos pecados e conseguimos bênção de Deus para a nação. E lá, né, segundo Crônicas 7,14, né, que é conhecido por todos, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E então, isso. Então, tem que fazer, então a gente precisa daquela ação para que ele atenda. Então, nós precisamos orar. E toda vez que nós oramos, nós como cristãos, e agora nesses tempos em que estamos vivendo, os tempos difíceis, tempos sombrios, né? Aí esse tempo de política, nós temos que orar muito e pedir muito pela nossa nação, pelo nosso país, porque o Senhor vai nos ouvir. Então, somos nós, está em nossas mãos a mudança que o país precisa. O país está convertido e dobrado aos pés do Senhor, depende mesmo das nossas orações. Então, em vitória. Então, nós como cristãos, nós temos essa responsabilidade. Então, quando nós oramos a Deus, nós temos essa responsabilidade de orar por nós e pela nação. Porque quando nós pedimos, o Senhor está pronto a nos atender. E é pelo justo, um só, 2, 3. Quando nós oramos, a força é maior e o Senhor atende. Né? Então, nós sabemos que a solução
né, depende muito de nós, da nossa força, da nossa oração ali, da nossa comunhão com Deus, pedindo e entregamos. Então, irmãos, a oração é o ambiente dos milagres. Quanto mais, né, vezes por dia a gente orar, com mais intensidade, né, para que possamos experimentar mais do favor de Deus. Então, quanto mais oramos, mais o Senhor nos dará. Mais de Deus nós receberemos através da oração. O próprio apóstolo Paulo nos alertou em 1 Tessalonicenses 5,17, né, que é o que eu já falei, que ele diz, orai sem cessar. Né, e quando... 5,17. Você pode botar, Cauã? Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Que é o orar sem cessar. Quando o viver no espírito de oração, né? Quanto a viver no espírito de oração. Quando ele diz, nesse versículo, orai sem cessar, ou seja, estarmos orando constantemente, diariamente, vivendo em espírito de oração. Então, irmão, é o tempo todo. Até a irmã Lindete ontem falando aqui, terminando o estudo, ela diz, está lavando o prato, ora, está varrendo a casa, ora, está forrando uma cama, dobrando uma roupa, ora, está no banho, no chuveiro, ora. É o tempo todo. Mas pode orar com o olho aberto. Que aí, dependendo, né? Se for, tipo, nas estradas aí que o carro já sabe, como o carro do senhor mesmo, que tanto vai sozinho, já guia. Mas nós precisamos, orar o tempo todo, irmão. O cristão não temos outra solução, outro caminho. É orar, orar e orar. É 24 horas de oração. Então, a gente diz que até quando a gente estiver dormindo, os nossos pensamentos estão ali conectados com Deus. Né? E nós teremos que orar. Precisamos entender que a oração é de extrema importância e essencial na vida cristã. Porque assim estaremos mais íntimos de Deus. Mas mesmo tendo esse conhecimento, muitas vezes temos negligenciado em nosso cotidiano. Por isso, né, então nós precisamos entender, irmãos, e fazer um pacto, né, com Deus, de orarmos cada vez mais, de buscarmos, de fazer sempre uma aliança com o Senhor e buscarmos nos entregar mais a Deus por intermédio da oração. Então, esse mês de outubro é um mês em que nós vamos estar trabalhando muito, estudando muito e ouvindo muito sobre oração, porque a oração é a solução para os nossos problemas. A oração é resposta de Deus que nós teremos, que nós conseguimos para tudo que a gente venha enfrentar, para as dificuldades. E eu digo que é uma arma poderosa que nós temos em nossas mãos e muitas vezes nós não sabemos usar. Né? Nós nos deixamos levar pelas circunstâncias, pelos momentos, pelos problemas e acabamos não usando essa arma tão poderosa para resolver e solucionar os problemas. Com Deus. Agora, fazer um voto seguro. Porque voto com Deus, eu sempre digo, se você não vai conseguir cumprir, é melhor que não faça. É melhor não fazer. Diz isso, que é melhor não fazer do que fazer e não cumprir. Agora, se fizer, é bom, maravilhoso. E aí a gente, e aqueles que desejam, como o pastor tem, né, esse dom de oração e louvado seja Deus, vai trabalhando, irmãos. Eu estava lendo um monte de artigo sobre isso de oração, e aí teve um artigo que eu achei bem interessante. Uma adolescente de 15 anos, ela disse que quando ela começou a vida dela de oração com Deus, ela tinha 15 anos, e ela pediu a Deus que queria orar, então ela fez um pacto com ele. Ela começou a orar 5 minutos. 5 minutos por dia. Eu vou tirar 5 minutos, e ela fez esse pacto com Deus, e ela começou a orar 5 minutos. Depois de um tempo, ela orando 5 minutos, ela viu que os 5 minutos não era o suficiente. E aí ela começou a orar 10 minutos.
Depois ela passou para 15. Aí ela disse que com o tempo ela começou a orar 1 hora. 1 hora. E aí ela falou, ela foi lá, ela disse que quando ela leu a primeira vez Mateus 6, Deus tocou nisso no coração dela e ela tirou esse momento. Então, 5 minutinhos ela ia para o quarto, orava. 5 minutinhos. Porque às vezes a gente acha que o nosso tempo é tão corrido, é tanta coisa que não vai dar tempo. Mais 1 minuto, 2. Olha, peraí, Senhor, é só 1 minutinho, pare. 1, 2, 3. Se é o que você tem, pare. Pare, porque o Senhor vai ver que você está se esforçando. O Senhor vai ver que você está tendo interesse em falar com Ele, em conversar com Ele, em contar da vida dEle. A gente sabe, irmão, a Bíblia diz que Deus, Ele é onisciente. Ele sabe tudo. Ele não precisa que a gente conte, porque Ele já sabe. Mas somos nós que precisamos parar. Confesso. Sim. Uma confissão. O que eles queriam? Perguntava. Isso. Isso. Confissão. Isso é porque, é como diz, a Bíblia quer mostrar que somos nós que precisamos de Deus, e quando nós paramos para falar para Ele, nós estamos reconhecendo a soberania dEle. No Senhor. Eu estou confessando e confio. Então, nós precisamos desse momento. É como Jesus nos ensinou, porque Jesus, ele sendo o próprio Deus, ele orava o tempo todo. E quando ele orava, era para ensinar a quem estava com ele, aos seus discípulos, de que aquele momento era necessário, de que a oração é preciso. Né? E aí a gente vai lembrar quando os discípulos não conseguiram expulsar o espírito. Diz isso. Lá também Jeremias, né, que ele também vai falar sobre isso. Então, Jesus tem coisa, como ele diz, tem situações que nós só vamos conseguir vencer com a oração. Né? É oração e jejum, então sempre que precisar, como a gente diz, se você pode jejuar, jejue. Se você não pode jejuar todo dia, jejue 1 vez na semana. Se você não pode jejuar 24 horas, jejue 1 hora, 2 horas. Se você não pode ficar sem comer, jejue de alguma coisa, jejue da televisão, jejue do celular. Você tem essa condição importante. Isso. Deus vai ver sua fidelidade. Então, a gente tem que fazer isso. Então, Senhor, vou fazer jejum de televisão, vou ficar 1 mês sem ver TV. Se abster daquilo ali. Então, às vezes você vai fazer. É um jejum. Você está fazendo, é algo que você faz. Isso. Então, nós precisamos, irmãos, e são essas pequenas coisinhas que nós, como humanos, fazemos, que nos aproxima cada vez mais de Deus. Amém? Então, que Deus possa estar nos abençoando, que o Senhor aplique a sua santa palavra em nossos corações e que possamos buscar cada vez mais o nosso Deus. Nesse momento agora eu vou passar a palavra para o nosso pastor, que ele vai fazer a oração final e impetrar a bênção. Eu já disse a vocês, vou compartilhar de novo para animar vocês. Eu fiz um voto que precisa muita força e coragem. Eu não posso desistir. Eu fiz um voto com Deus para orar todas as madrugadas enquanto vida eu tiver. Aonde eu tiver. Eu tenho que orar todas as madrugadas. Eu já vou quase 3 anos nesse voto e é até o resto da minha vida. Enquanto eu estiver aqui, eu tenho que orar. Foi um voto que eu fiz com Deus. Porque eu orava muito pelo dia. Nunca orava de madrugada, nunca. Orava pelo dia, orava pela noite. E aquilo foi me incomodando. E eu fiz esse voto com Deus. Até hoje, em nome de Jesus Cristo, Ele vai me sustentar, porque eu não posso fazer voto de tolo. Senão o prejuízo é grande. Não é? Nosso Deus maravilhoso e eterno, nosso Pai Todo-Poderoso que está nos céus. Espírito Santo, estamos felizes porque o Senhor está aqui presente com a gente. Deus usou a tua serva poderosamente, em nome de Jesus Cristo, para nos abençoar, para aprendermos mais e mais dessa vida cristã, de um relacionamento perfeito com o Senhor, que é através da oração.
que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos, esteja a nos animar, a nos dar forças, coragem, alegria e prazer de orar, Senhor. E orar, como disse o teu servo apóstolo Paulo, sem cessar. Ajuda-nos, ó Deus, reconhecemos as nossas limitações e precisamos das tuas forças, meu Deus. Pai querido, abençoe toda a tua igreja na face desta terra, abençoe o teu povo, as famílias do Senhor, Deus, nossas famílias, aqueles das nossas famílias que ainda estão desligados, ó Pai, que pela promessa que o Senhor tem através das nossas vidas, como o Senhor enviou a Paulo, aquele carcereiro, que nós crescemos, ó Deus, toda a nossa vida, nossa família, ó Deus, seria salva. Que assim seja com a nossa família, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor esteja a nos ajudar, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, lindo e incomparável. Quando o Senhor disse, ó Deus, e entendemos perfeitamente com humildade, que a nossa fé só precisava ser uma fé do tamanho do grão de uma mostarda. Deus, isso é bondade, é amor, é graça do Senhor sobre nossas vidas, porque sabemos que o grão de uma mostarda, Senhor, é o menor grão de todas as hortaliças e que se torna uma árvore grande. Ó Deus, que assim seja conosco, que a gente possa crer, confiar no Senhor, nessa doutrina da oração, ó Deus, que possamos estar assim, orando um pelos outros, por toda a nossa família e por toda a família do Senhor, ó Deus, e as tuas obras. Nós te agradecemos pela vida da tua serva nesta noite, que o Senhor continue abençoando a tua serva cada dia, dando a ela essa alegria, dela poder compartilhar, dela poder estar ligada, estar convivendo conosco, Deus, trazendo aos nossos corações tudo aquilo que o Senhor vai enchendo o coração dela, para que ela derrame para os nossos corações. Abençoe sua família, seu lar, cada dia, seu ministério. Deus, em nome de Jesus Cristo, como o ministério de todos que aqui estão presentes. Deus, toda essa obra nos prepara para o próximo ano. Já estamos terminando o ano, ó Deus. Que o Senhor já esteja preparando os projetos, planos dessas 3 obras, a cada líder, ó Deus, que o Senhor vai escolher para juntos, ó Deus, darmos prosseguimento, continuidade. Ó Deus, aquilo que Jesus deixou para nós, que é levar as boas novas para que vidas sejam alcançadas. Nós te amamos, nós queremos sim estar com o Senhor toda a nossa eternidade, ó Pai, em nome de nosso Jesus Cristo. Nos leve para os nossos lares na paz e na graça e na segurança do Senhor, em nome de nosso Jesus Cristo. Nós oramos, te pedimos, te louvamos, te glorificamos, te agradecemos e te agradecemos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja derramada sobre vós, sobre vossas vidas, sobre vossas famílias, sobre toda essa tua igreja, Senhor, que aqui está reunida, sobre toda a igreja do Senhor, Pai, em toda a face desta terra. Abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo diz: Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo.